O maior alvo do inimigo é te remover da sua posição em Deus. Qual é a nossa posição em Deus? Você sabe qual é a sua posição em Deus? Qual é a sua posição em Deus? Qual é o teu lugar em Deus? Qual é a autoridade que você carrega em Deus? Sabe, a cruz nos liberou muitas bênçãos. Diga, a cruz não é uma promessa, é uma realidade. Através da cruz, Jesus pavimentou uma vida de vencedor para nós. Através da cruz, todas as promessas se consolidou e se cumpriu. Mas qual é o nosso problema? É não ter conhecimento sobre o posicionamento que Deus nos colocou. E a gente vive saindo dos nossos posicionamentos. Nós vivemos saindo para longe da nossa promessa. Embora a promessa já foi consolidada na cruz. E isso faz com que todos nós tenhamos esperança de viver isso. Mas as dificuldades, as adversidades, os problemas, as situações que se levantam diariamente dentro das nossas casas, na empresa onde nós trabalhamos, nos relacionamentos que temos, nos faz tomar atitudes infantis e nos faz sair do posicionamento ao qual o Senhor nos colocou, que é um posicionamento de vitória e de bênção. Então nós olhamos que muitas pessoas nos últimos dias estão saindo do seu posicionamento. Há um texto que você conhece muito bem, que vai falar de uma serpente que tinha um alvo. Diga, uma serpente que tinha um alvo: tirar Adão e Eva do posicionamento de governo. Adão e Eva tinham dentro do jardim duas coisas importantíssimas para um cristão. Eu quero que você preste atenção e, se quiser anotar, até anote. Adão e Eva tinham intimidade, diga intimidade, e governo. Mais uma vez, diga intimidade e governo. Todas as vezes que nós nos rendemos à vontade da nossa carne e aceitamos aquilo que o nosso inimigo nos oferece, nós deixamos a nossa posição, o nosso posicionamento de intimidade de governo. A desobediência me rouba. A primeira coisa que a desobediência me faz, o pecado me faz, é me roubar a intimidade. Eu perco a intimidade com Deus. E quando eu perco a intimidade com Deus, eu perco também o governo, a autoridade. E olha só, o que Adão e Eva perdeu? Intimidade e governo. Tem muitas pessoas perdendo a intimidade e o governo. Tem muitas pessoas saindo do posicionamento de vitória e entrando num posicionamento de derrota, escolhendo errado. E isso tem acontecido em todas as esferas. É o homem que perde, dentro da sua própria casa, a intimidade com Deus e o governo dela. Por conta das coisas ilícitas, das formas que estão tratando as situações diante dos problemas. E queridos, isso é tão grave, tão grave. A serpente tinha um alvo: remover Adão e Eva da sua posição de governo que eles tinham. A posição deles dava a eles direito de intimidade e governo. Adão mandava em tudo, não lhe faltava nada. Adão tinha a mulher mais linda do jardim. Aí você vai dizer, só tinha ela? Melhor ainda, não tinha confusão na cabeça de Adão. Adão tinha a mulher mais linda do jardim.
Porque Adão olhava para um lado, tinha macaco, tinha elefante, tinha leão, tinha tudo quanto é tipo de bichos e animais, não era? Adão tinha a mulher mais linda do jardim. Adão, ele tinha todo o governo, tudo se sujeitava a Adão. Então ele tinha intimidade e governo. E ele perdeu tudo isso, porque se submeteu à vontade da carne. E hoje nós temos um culto de ceia, e eu quero refrescar a tua memória algumas coisas. E esse preço foi muito alto, Gênesis capítulo 3, versículo 23. Olha o que acontece quando um homem, ele sai da sua posição de governo. Gênesis 3, 23, a Bíblia disse: por isso, o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden, para cultivar a terra, da qual fora. Uma tomada de decisão errada fez com que ele perdesse tudo. Adão agora, juntamente com a sua mulher, ele é o quê? Retirado para fora. Por isso o Senhor Deus expulsou do jardim. Saiu. Ele tinha intimidade, tinha governo. Só que a partir do momento que ele toma uma decisão precipitada, que ele tem um posicionamento. Qual era o posicionamento para Adão e Eva? Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui. Vocês mandam e desmandam, comem e bebem, mas tem algo que vocês não podem tocar. Queridos, sempre vai haver uma coisa que Deus vai dizer para nós: não pode. Porque a Bíblia diz que com Deus é sim, sim, não, não. Tem coisas que não pode. Não pode. Quando eu cometo algo que já está estabelecido que não pode, eu estou deixando a minha posição de governo. Eu estou colocando em risco aquilo que o Senhor tinha prometido. A promessa aqui é que eles pudessem comer e beber e viver o melhor que tinha ali dentro daquele lugar. Agora, você já se imaginou? Quem aqui crê na salvação? Eu vou perguntar mais uma vez: quem crê na salvação? Você quer que existe céu e inferno? Sim ou não? Se o céu fosse comprado por posses, você venderia tudo que você tinha para entrar no céu? Vou perguntar de novo: se o céu, a entrada no céu fosse comprado por dinheiro, você venderia tudo para entrar no céu? Sim ou não? Será, irmão? Porque a entrada é de graça. E muitas vezes nós nos corrompemos com coisinhas tão pequenininhas e perdemos ele. Você vê? Quantas vezes você já teve consciência do que aquilo que você está fazendo está errado e você continua cometendo? Sabe por quê? Porque parece que o céu está tão distante e a volta de Cristo está tão demorada que parece que dá tempo para a gente brincar mais um pouco. Estão entendendo isso? Em um dia estava tudo certo, no outro dia eles são expulsos. Em um dia Adão e Eva estavam lá no paraíso, tranquilo, à beira daqueles rios com pedras preciosas. Em um dia estava tudo certo, no outro dia eles estavam fora do propósito. Você consegue compreender isso? Você consegue imaginar isso? Trazendo a reflexão, quantas vezes nós saímos do posicionamento de salvos e entramos num posicionamento que vai nos levar para o longe da salvação e nós nem percebemos. Mas a Bíblia diz que nós podemos ser pegos de surpresa.
O Senhor vem como ladrão da noite. Quem está entendendo, diga amém. Eu preciso que você compreenda perfeitamente isso. Preste atenção. Quantas vezes nós somos teimosos, diga muito teimosos, resistentes a não obedecer, porque nós achamos que tem que ser feito da nossa forma, do nosso jeito. Ah não, isso aqui não é bem assim. Não, isso aqui está em segundo plano, depois eu vejo. Não, depois eu coloco em ordem essa situação. E a gente vai protelando isso. Mas nós podemos ser pego. Nós podemos dormir hoje e acordar amanhã, nós não sabemos como. Amém? Então há um posicionamento de salvação em Cristo Jesus. Eles foram expulsos do jardim. Você precisa saber o seu posicionamento em Deus e permanecer na sua posição. Diga ao mundo, não pode me seduzir. Eu tenho que ter uma ideia clara, o meu posicionamento em Deus e para onde eu vou. E quem eu estou esperando. Eu tenho que saber o posicionamento que tenho. Eu não posso ser como aquelas 5 virgens, tolas e loucas, que estavam vestidas como virgem. Andava, aparentemente, como salvas, e ficaram para fora. Porque lhe faltaram um detalhe. Diga, um detalhe pode mudar tudo. Elas estavam se preservando virgens, vestida como virgem, carregando os candelabros, mas um detalhe, uma negligência, mudou tudo. Adão e Eva estavam ali, conforme Deus havia falado, mas um detalhe mudou tudo. Estão entendendo isso, igreja? Um detalhe muda tudo. Uma situação muda tudo. E a gente está confortável. A gente fica meia boca, a gente não serve direito, a gente não se converte direito. Porque aparentemente não está acontecendo nada. E nós somos levados a tomar posicionamento segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo o nosso entendimento. Mas isso, você pode estar correndo um risco de ser reprovado. Você pega de surpresa. Ah, sabe o que é? É que essa semana foi difícil para mim. Sabe, esse mês foi complicado para mim. Querido, tem muita gente que está sendo pego nessas mentiras implantadas do inimigo em nós, na nossa mente. É como se Deus fosse submeter a nossa vontade. É como se Deus pegasse a palavra dele e reescrevesse todos os dias por causa de mim, por causa de você. Estão entendendo? Querido, isso aqui é muito sério. O Senhor está nos chamando para nos acordar. Querido, isso aqui é seríssimo. Não existe algo mais triste do que alguém fora da sua posição. Não existe algo mais triste do que um homem fora da sua posição de sacerdote. Não existe algo mais triste do que uma mulher da casa, uma mulher fora do seu ofício. Não existe algo mais triste do que um pastor, uma pastora, um levita, um presbítero fora da missão. Não existe algo mais triste do que um homem, uma mulher que se rendeu a Cristo Jesus e perder a sua salvação no último dia. Não existe algo mais triste do que isso. E sabe, a salvação é gratuita, mas nós perdemos ela por conta da nossa negligência na obediência à palavra de Deus. Porque nós achamos que a gente consegue manipular a Deus, porque nós crescemos assim, nós aprendemos assim. Às vezes nós aprendemos já desde pequeno que a gente tem que manipular as coisas. E quando nós vamos para Cristo Jesus, a gente pensa que nós vamos lidar com Deus da mesma forma. Mas não é assim que funciona. Uma geração sem a voz de Deus, sem obediência a Deus,
ela vai perder o seu posicionamento de fé, de milagre, de salvação. Então entenda isso. É uma tragédia quando um homem, quando uma mulher sai do seu posicionamento de fé, o seu posicionamento de filho. Diga: eu sou filho. Diga: filhos são herdeiros. Quando nós saímos desse posicionamento, nós perdemos tudo. Queridos, abre a tua Bíblia comigo. Juízes capítulo 2, versículo 10. Até agora foi só uma introdução, mas agora nós vamos falar algo aqui para você, para nos chamar a atenção. A Bíblia diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados. Em algumas traduções vai dizer: depois que toda essa geração morreu. Todos morreram. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, e que Ele havia feito por Israel. Não conhecia, diga: não conhecer ao Senhor. E o que Ele havia feito, ou o que Ele já fez, é uma tragédia. É uma tragédia. Aí, eu comecei a refletir. O problema agora não é não conhecer, o problema é conhecer. Olhe para cá. Preste atenção que eu vou falar para você o que o Espírito revelou ao meu coração. Hoje a igreja conhece ao Senhor, conhece a palavra, porque nós somos uma igreja bíblica. Então essa igreja prega todos os dias a palavra. O problema hoje é conhecer e se comportar como se não conhecesse. É o pai que conhece ao Senhor, mas dentro da tua casa ele mostra para os seus filhos ao contrário daquilo que ele fala na rua. É a mãe que conhece ao Senhor, mas ela demonstra fora da presença do salão de culto outra coisa. O problema aqui, hoje, não é não conhecer. O problema hoje é conhecer. Conhece a palavra, conhece o mandamento, mas o posicionamento lá fora é outro. Não se posiciona como um cristão, não se posiciona como um servo, não se posiciona como uma serva. Isso vai causar um problema grave no reino. Adão e Eva não só tinham conhecimento e intimidade, mas como também tinha governo. E mesmo assim perderam, saíram do posicionamento de abençoados. Essa nova geração aqui, no versículo 11, a Bíblia diz assim, ó: então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o que eles fizeram? Prestaram culto aos Baalins. Quem está entendendo, diga amém. Você está entendendo? Hoje é grave, hoje, repita comigo assim: hoje é mais grave do que nesse tempo, porque tem gente que agora conhece ao Senhor e presta culto a outros. Esse povo, essa geração, eles estão como um povo cego andando. Eles não conhecem o Senhor, eles não têm intimidade com o Senhor. Agora, conhecer ao Senhor e mesmo assim prestar culto a outros deuses. Eu poderia ficar a noite toda falando sobre isso aqui, e você ia ficar assustado. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos prestando cultos a outros deuses e nem percebemos. Só do fato de você ter conhecimento de quem é Deus e ignorar os princípios, você já está sujeito a fazer para outros deuses. Quem não adora a Deus vai adorar outro Deus. Quem não contribui a Deus, na obra de Deus, vai contribuir em outra obra. Você pode ter certeza disso. Porque aquilo que é do espiritual, o espiritual vai cobrar. Não tem jeito. Por isso tem muitas pessoas saindo do posicionamento e perdendo aquilo que é de Deus, perdendo a bênção de Deus. Versículo 12, a Bíblia diz assim, ó: abandonaram o quê?
Por que eles abandonaram ao Senhor? Porque a geração passada não os ensinaram acerca do Senhor. E agora nós entramos aqui. Os nossos filhos amanhã podem abandonar o Senhor. Por quê? Porque nós não ensinarmos, se nós não ensinarmos o que é certo. Por isso a gente tem tanta dificuldade para servir a Deus hoje. A gente tem tanta dificuldade hoje de ser fiel à casa do Senhor hoje, de cumprir princípios, porque lá no passado muitos tiveram pais negligentes aos princípios de Deus. Não, é assim que faz. E aí nós olhamos e dizemos assim: nossa, esta pessoa nasceu em berços evangélicos, como pode? Pode. Porque aquele lá do passado, o antepassado, que se dizia conhecedor do Senhor, na igreja dava glória a Deus, falava em línguas, profetizava, em casa não era nada daquilo. Eu escutei um misericórdia aí. Mas eu preciso alertar a igreja, movido pela direção do Espírito Santo. Algumas coisas podem mudar a partir de hoje. Algumas coisas podem mudar a partir de agora. Antes, quando a gente conhecia, mas era negligente a algumas coisas, a gente fazia tanta coisa errada. Amém? Está entendendo? Então, agora esse povo se afasta. E eles falam, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses, olha só, dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Você viu que agora eles saem adorando vários deuses? Vários deuses. E é triste isso. Quem é culpado disso? Dos antepassados que saíram do posicionamento de fé. Eles saíram. Por isso, queridos, preste atenção. Pais, quem que são pais aqui? Pais, levante as mãos, pais. Quando você comete um erro, você está colocando em risco toda a tua geração. Sabia? Porque assim, ó, tem pai que chega e fala assim: não, porque Deus falou comigo, porque eu vou fazer isso. Você está vendo que aquilo ali é carne. Aí está movendo os filhos de lugar, está movendo os filhos da atmosfera, está movendo os filhos de um ambiente, está virando uma bagunça. Aí daqui a pouco vai começar a ter colheitas. Aí você vai dizer assim: na onde que eu errei? Você errou quando você tomou atitudes carnais e não espirituais e saiu do posicionamento da promessa. Pais rebeldes criam filhos rebeldes. Pais infiéis a Deus criam filhos infiéis a Deus. Porque nós vamos seguir os nossos filhos, amém? Vai seguir os nossos pais, amém? Então entenda, o que nós temos mostrando para eles é o que eles vão reproduzir. E às vezes nós não entendemos o porquê. A quebra de princípio. Você sai de um posicionamento e perde a bênção. Mas a bênção não está estabelecida só sobre você. A bênção está estabelecida sobre toda a tua semente. Então, uma movimentação errada, a gente pode colocar tudo a perder. A gente mostra indignação para com Deus, a gente mostra indignação para com a igreja, e os filhos estão assistindo isso. É porque aquele irmão, aquela irmã, você está criando quem? Você está criando alguém que está crescendo em um ambiente que amanhã não vai perdoar, que amanhã não vai liberar perdão, que amanhã não vai ter compreensão, que amanhã não vai ter compaixão. Você está criando uma pessoa que amanhã, por qualquer motivo, ele vai trocar de ambiente, por qualquer motivo vai trocar de trabalho, por qualquer motivo ele vai romper com uma amizade. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Porque o pai saiu do posicionamento de fé. Olha o que está acontecendo aqui, versículo 13, a Bíblia diz assim, ó: abandonaram o Senhor, e o que mais? E prestaram culto a Baal e a Astarote. Olha que loucura, irmãos.
Diga assim: eu e minha casa só vamos prestar culto ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, isso aqui é muito sério, é uma geração nova, diga geração nova, que não conhecia o Senhor. Por que essa geração não conhecia o Senhor? Porque alguém, na sua imaturidade, na sua infantilidade, deu um passo errado lá atrás. Saiu do posicionamento e colocou tudo a perder. Toda uma geração que agora está vivendo como eles querem. Sabe o que essa geração faz? Eles fazem o que eles querem, da forma que eles querem, da forma que parecer bom aos seus olhos. É assim que essa geração agora está vivendo. Essa nova geração não conhecia a sua posição em Deus, de obediência. Eles não conheciam, porque a geração passada agia desta forma, fazia o que queria, não é? A criança fala assim: pai, mãe, eu quero ir para o grupo de jovem. Não, hoje não vai não. Estou gastando muito com você aí no sábado, levar você na igreja. Pai, mãe, eu quero ir porque tem a apresentação das crianças. Não, menino, você não vai hoje não. O pai está cansado. O filho está pedindo para ir para onde? Daqui a pouco ele cresce e vai pedir para você para ir para outros lugares. E você vai perder o controle. No meu tempo, idade para mandar no seu nariz, tinha jovem que trabalhava fora, se casava e continuava na obediência do pai e mãe ainda. Hoje não, uma criança de 12, 13 anos já quer mandar em si. Já quer namorar, já quer fazer o que quer, sim ou não, igreja? Isso é verdade ou é mentira? E aí às vezes o pai não vai ter mais autoridade, nem a mãe, porque saiu do posicionamento de fé. Como é que nós vamos ensinar esses filhos a prestar culto ao Senhor, se nós não estamos posicionados no Senhor? Como é que nós vamos dar exemplo de algo que nós não estamos cumprindo, irmãos? Como? Quer penalizar o seu filho falando para ele que ele não vai na igreja? Esses dias eu atendi uma jovem e ele disse assim: eu estou de castigo. O que foi? Meu pai falou que eu não vou para a igreja. Olha o castigo. O castigo é falar para não vir para o culto. Agora, isso é sair do posicionamento. Estão entendendo? Saiu do posicionamento de fé. Saiu do posicionamento de governo de intimidade. Essa geração aqui está fazendo o que eles querem. Diga: quem faz o que quer, também tem um resultado que não quer. Está fazendo o que quer, você vai ter o resultado que você não espera. Eu não queria isso. Mas você planta, você colhe. E essa geração agora está vivendo assim, de qualquer maneira. Eles queriam fazer o que vinha na cabeça. Diga: Jesus, me dá o teu espírito para governar a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos e a minha boca. Eu não posso fazer o que eu quero. Quem aqui gosta de fazer só o que quer? Ninguém? Só eu, é? Todo mundo aqui gosta de fazer o que quer, não é? Você deve fazer o que Deus quer. E você sabe o que Deus quer? Qual é o posicionamento seu em Deus? Diga: Deus quer intimidade. Deus quer santidade. Deus quer relacionamento. Depois que você tem isso com Deus, Ele te dá governo. Todo homem que ora muito é bem sucedido. Todo jovem que ora muito é bem sucedido. Todo mundo que ora muito, todo mundo que tira tempo de relacionamento com Deus peca menos. Entenda isso. Deus, Ele quer relacionamento.
Ele quer intimidade. Isso aqui é muito sério. E nós estamos perdendo isso sem perceber. Porque Deus, depois. O culto depois. A escola de fundamentos, vai ter tantas outras. Ele vai vir como ladrão da noite. E pode ser que não tenha o depois. Pode ser que não haja tempo. Entenda, esse povo aqui estava vivendo do jeito que eles queriam. Olha o que fala no versículo 7. Juízes, muda lá. Juízes capítulo 17. Versículo 6. Juízes 17, 6, Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era aos seus próprios. Todas as vezes que o povo quer fazer o que quer, Deus retira a autoridade dele. Todas as vezes que o povo só quer fazer o que vem na telha, segundo os seus olhos, Deus tira os profetas. Os homens levantados por Deus na terra, é homens levantados para conduzir o povo. Agora, não tem mais ninguém. Sabe assim, já aconteceu alguma vez na tua vida, um amigo, um jovem, uma jovem, um pessoal mais maduro, que você tem um amigo, que todas as vezes ele vem com a mesma conversa, com o mesmo lamento, e você dá o mesmo conselho, e ele nunca obedece o conselho, e todas as vezes ele vem com o mesmo argumento. Sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim: eu não aguento mais. Sabe que é o próprio Espírito Santo que vai colocar na tua mente: sai fora, sai, chega. Ou você se retira ou você se perde. Repita comigo isso: ou eu me retiro ou eu me perco. Estão entendendo, queridos? Não adianta, obstinado, coração duro. Deus arranca a voz profética dele da terra, porque o povo só quer fazer o que quer. É igual as pessoas falam assim: apóstolo, eu vim aqui pedir um conselho. É conselho nada, ele só vem comunicar que já está pronto o bolo. Aí eu fico olhando, a pessoa fala assim: se fosse o senhor, quantos ovos o senhor colocaria nessa receita? Aí eu perco o meu tempo. E aí fica horas. Vamos fazer assim, vamos ajustar assim, vamos fazer assim, assim vai ficar bom para você. Assim a palavra de Deus está te orientando. Aí daqui a pouco ele sai: amém, muito obrigado, grato. Daqui a pouco você fica sabendo que já está comendo o bolo que já estava pronto. Quando veio conversar comigo, o bolo só estava esfriando. Assim é esse povo, só faz o que lhe vem na telha. Quando dá problema, meu Deus! É assim ou não? Pastor, me ajuda. Ajudar o quê? Ajudar o quê? Se todos os princípios estabelecidos você não cumpriu nenhum, você só faz o que te dá na teia. Como que você quer ajuda? A maior ajuda de um crente é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Se você não obedece isso, homem nenhum na terra vai poder te ajudar. Entenda, compreenda. Esse povo estava nesse quadro, versículo 7, e ainda fala que é Deus. Diga: um jovem. Vamos bater no jovem também, né? Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã. Vamos conhecer o jovem, porque a Bíblia está dizendo que ele é um jovem, não tem um nome, mas é um jovem. Então eu posso falar jovens, que vai caber para todo mundo, vai pegar todo mundo, amém? Aí, jovem levita, a gente pensa, quando a Bíblia fala levita, a gente pensa que é os músicos que estão cantando. Não, são sacerdotes. Só que ele era jovem. Diga assim, um jovem que tinha um ofício, uma posição, mas não tinha Deus. Olha que triste. Por quê? Porque esse jovem fazia parte
de uma tribo. Esse jovem aqui, um jovem levita de Belém de Judá. Da onde ele era? Diga, Belém de Judá. Te lembra alguma coisa, Belém? Vamos, meus irmãos bons de Bíblia aí. Te lembra alguma coisa, Belém? Aonde Jesus nasceu? De que tribo esse jovem era? A tribo de Judá é a tribo ao qual Jesus pertence à sua genealogia, sim ou não? Então, repita comigo assim: esse jovem tinha tudo para arrebentar, para prosperar, para ser bem sucedido, mas não tinha Deus. Está vendo o perigo? Eu posso fazer parte, eu posso ter uma promessa, meus pais têm uma promessa, foi profetizado lá atrás, lá na vida da minha mãe, quando eu era nem nascido ainda, que do ventre dela ia nascer um nazireu, ia nascer um profeta, ia nascer um pregador. Está assim de crente que fala que tem tanto chamado, mas não evolui em nada, porque não tem obediência. O que acontece? Eu quero que você se atente para uma coisa, queridos. Belém é o lugar do pão, é o lugar, Belém de Judá é o lugar que o cedro, ele vai ficar a eternidade, o poder, vai vir um rei daí, e esse rei se chama Jesus de Nazaré, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Olha da onde que era esse menino. Esse menino era alguém que carregava em si uma unção, uma chamada, um propósito. Mas por que ele se perdeu? Vamos nos perguntar? Repita, por que ele se perdeu? Porque os seus antepassados se perderam. Diga, eu e a minha casa temos uma promessa, vamos servir ao Senhor. Diga assim, mas se eu me perder, a promessa não se cumpre. Não é porque Deus não quer, é porque esta geração não ensinou seus filhos. Nasceram dentro de um propósito, de uma promessa, mas não cumpriram ela, não viveram a promessa. Eles queriam fazer o que vinha na sua cabeça. Estão entendendo, sim ou não? Um jovem levita, a palavra no original significa infantil, que estava na sua adolescência. Jovem, adolescente. Diga, Deus pode usar um jovem, se esse jovem tiver uma cobertura. Se o jovem não tem uma cobertura, esse jovem vai agir com imaturidade. Todas as decisões dele vai levar ele para a destruição. Não tinha cobertura. Esse jovem tinha uma promessa. Esse jovem tinha um posicionamento. Ele saiu da sua posição. Ele saiu do lugar ao qual o Senhor estabeleceu. Ele tinha promessa. Ele era de Belém. Belém de Judá significa casa do pão, lugar de fertilidade. Diga, casa do pão. Tem muita gente saindo da casa do pão. Não pode passar um aperto, não pode passar uma aflição, não pode passar uma tribulação, não pode passar uma perseguição, não pode ninguém olhar torto, não pode ninguém repreender, não pode ninguém dizer não para essa pessoa, que ele sai da casa do pão. O filho pródigo saiu da casa do pão. Noemia e o seu esposo saiu da casa do pão. Ou você não lembra que eles moravam em Belém? Repita comigo assim, no lugar da promessa, não está isento de passar por escassez. Diga, até no lugar da promessa, pode faltar pão.
Estão entendendo? Só que no lugar da promessa, a falta não é eterna, ela é passageira. E aí eu comecei a ministrar sobre mim mesmo. Esses dias 5 da manhã eu passei em uma padaria aqui, estava aberta, mas não tinha pão. Pensa num cara que ficou decepcionado, indignado. 5 da manhã, falei, estou indo para a igreja, né? Falei, vou pegar um pãozinho francês daquele quentinho e vou passar aquela manteiguinha. A minha mente só ficava pensando nisso. Aí eu cheguei, tem pão? Não tem pão. Quanto tempo vai demorar o pão? Ih, o padeiro hoje nem veio. A gente vai ver como vai ser. Eu fui buscar o que lá? Pão. Eu não encontrei pão na casa do pão. Mas no outro dia eu fui lá, tinha pão. Você está entendendo? Nunca saia do posicionamento do milagre. Deus te plantou em um lugar, fica lá. Deus chamou para ser aliançados com Deus. Vai ter coisas aqui que você não vai se agradar. Vai ter pessoas aqui que vai te contrariar. Vai ter gente que vai falar. Vai ter pessoas que vai te seguir. Vai ter pessoas que vai não te seguir. Vai ter gente que vai te caluniar. Vai ter gente que vai tentar matar o teu chamado. Mas se Deus falou com você que aqui é a casa do pão, qualquer hora vai ter pão. Compreenda o mistério da palavra da revelação. Mas esse jovem aqui saiu da casa do pão. No versículo 8 a Bíblia diz assim, amada igreja: saiu daquela cidade em busca de outro para morar. Na sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes. Diga, casa de Mica. Casa de ídolos, casa de deuses. Saiu de Belém, de Judá, do lugar da promessa, e entrou em uma cidade de Efraim, e encontrou um homem chamado Mica, que outrora havia roubado da sua mãe 1.100 ciclos de prata, e se arrependeu e foi devolver para a mãe. E a Bíblia diz aqui, ó, versículo 9, vamos lá. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém. Agora, foi o Mica que chamou? Não, foi ele que optou em sair. Às vezes tem muita gente falando que é Deus que está mandando ele fazer coisas. Não, Deus me mandou. Toma muito cuidado. Porque quando você sai do lugar da promessa, a sua vida tem a possibilidade de ir de mal a pior. Se Deus te trouxe para o lugar da promessa e você abandona, lembra disso, guarda no teu coração. O lugar do pão sempre vai ter pão. Para onde que Noemi voltou? Com Ruth agora? Para Belém. Porque ela ficou sabendo que lá em Belém voltou a ter comida, pão. O lugar de Belém é o lugar da promessa. Diga, Belém é o lugar da promessa. É o lugar do pão. Queridos, quem sai do lugar da promessa vai ter que voltar, não tem jeito. Ou volta ou morre de fome. Esse jovem aqui, a Bíblia está dizendo assim, ó. Ele diz: eu sou de Belém, de Judá. Respondeu: estou procurando um lugar. Diga assim, ó, ele tinha um lugar para morar. O lugar da promessa era Belém de Judá. Assim tem um monte de gente, viu? Você procurando um lugar. Não, porque eu estou procurando um lugar. Porque eu não me senti bem, eu estou procurando um lugar. E fica procurando lugar, procurando lugar, procurando lugar, procurando lugar. Às vezes você já achou o lugar. O problema é que o lugar que Deus está falando para você que é o lugar, você não quer se moldar para permanecer.
Tem coisas que você tem que se moldar para permanecer. Está entendendo isso? Ou você acha que lá em Belém do Judá não tinha regras? Tinha regras. Mas o que acontece? Estou procurando um lugar para morar. Olha aí, versículo 10. Versículo de número 10. O que ele falou para ele? Fica comigo. Mica lhes disse: seja o meu pai. E o que mais? Sacerdote. E eu darei a você o quê? 10 ciclos de prata por ano. E o que mais? Sabe o que me fez lembrar? O diabo oferecendo para Jesus o poder, as coisas da terra. Fica comigo. Fica aqui comigo. Porque quem o recebeu já sabia de onde ele vinha. Quem o recebeu já sabia quem ele era. Ele era um levita, ele era um sacerdote. De qual linhagem que ele pertencia? Belém de Judá, do próprio Cristo. O inimigo sabe quem é você e ele vai fazer de tudo para te levar a morar com ele. Ele sabe quem você é e o que você carrega, e ele vai fazer de tudo para te oferecer coisas que venham te agradar. Agora, por que esse jovem saiu do lugar da promessa? Alguma coisa lá não estava bom para ele e ele não estava satisfeito. Tem gente que está procurando um monte de lugares, porque o lugar da promessa para ele não está satisfeito, não está agradável. Fica comigo que eu te pago. Fica comigo porque aqui eu vou te honrar. Certo? É assim. Eu vou entrar num assunto aqui que eu não gostaria de entrar, mas o Espírito Santo está me autorizando a falar. Às vezes é um membro da igreja que está há anos recebendo bênção, milagres, recebendo profecias. Deus está abençoando, a palavra está confortando. Alguém chega e faz um convite. Vamos para lá, porque lá eu vou te dar um cargo. Vamos para lá. Irmão, não anda atrás de cargo não, anda atrás de Jesus. Se um dia o Senhor te chamar para ir para outro lugar, que não seja essa igreja, não vá para lugar nenhum através de cargo. Vá através de Jesus. A igreja de Cristo não é nossa. Amém ou não? Não anda atrás de cargo. Não anda atrás de posição. Não anda atrás de pagamento. Ande segundo a visão que Deus está te mostrando, e não segundo o que você quer. Não caia nas conversas alheias. Entenda o que essa ceia vai representar para nós hoje aqui. Não ande atrás de conforto, mas busque confronto. Porque a palavra de Deus tem que te confrontar. Diga, a palavra tem que confrontar. A palavra não está confrontando, a palavra só está massageando o ego. Era isso que esse levita queria. Era isso que esse sacerdote queria. Um lugar ao qual ele seria pago, ao lugar ao qual ele seria mimado, um lugar ao qual iam fazer a vontade dele. Jovem adolescente, mimado, que não tinha estrutura espiritual, que não tinha uma cobertura espiritual, que não tinha alguém por trás dele para mandar na vida dele espiritual. Ó, vai por aqui, faça isso, é assim que funciona. Que não tinha ninguém para falar da existência do Deus vivo, que não tinha alguém para dizer para ele a importância dele, quem ele, de qual linhagem ele pertencia, de qual clã ele pertencia, que não tinha ninguém para dizer a ele, dizer assim, ó, esse é o lugar da promessa, fique tranquilo, porque aqui você vai assumir o teu papel de sacerdote. Mas ele saiu, e ele foi parar nessa casa. No versículo 11, a Bíblia diz aqui, amada igreja, o jovem levita concordou em ficar com Mica, e tornou-se como o quê? Diga, entrou debaixo da paternidade. Ai, meu pai. Ele agora entra debaixo da paternidade. Agora ele faz parte agora desse povo. E agora ele aceita o que esse povo oferece. Todas as transgressões.
Porque na verdade esse moço, Mica, ele estava tentando se redimir com Deus. Você conhece pessoas que querem se redimir com o Senhor, mas ele continua fazendo as mesmas coisas? Não muda o caráter. Ele quer se redimir, mas ele não muda. E ele precisa estar perto de pessoas que aparentemente são homens e mulheres escolhidas por Deus, para tentar se redimir. A Bíblia diz aqui no verso 12, a Bíblia diz assim, queridos, ó. Versículo 12. Vamos ler junto? 3. Diga: eu prefiro o lugar da promessa no tempo de escassez, de que a fortuna, a vida abundante, no lugar ao qual Deus não está. Porque no lugar da promessa há de ter pão um dia de novo. O que ele faz? Ele aceita eles chegarem em comum acordo. Cuidado, irmão. Cuidado com as propostas. Cuidado com aquele que está te propondo coisas no tempo da sua indignação. Cuidado com pessoas que chegam perto de você no tempo da sua escassez. Cuidado com pessoas que chegam perto de você no tempo das suas crises. Cuidado com aquilo que eles vão te oferecer. Cuidado com aquilo que eles vão te falar. Cuidado com aquilo que eles vão tentar te oferecer para te seduzir. Porque no tempo da mágoa é melhor se isolar. No tempo da raiva é melhor se isolar. No tempo da crise é melhor se isolar, se você não tem maturidade de ouvir e de ser tentado pelas promessas. Ele saiu do lugar da promessa, e agora ele está morando em um lugar que não tem nada a ver com ele. Tem muita gente assim, que está indo para lugares que não tem nada a ver com ele, mas porque estão em falta de alguma coisa, ou magoado com alguma coisa, eles saem, tomam atitudes erradas e vão passar por grandes sofrimentos. Entenda, compreenda isso. Nós precisamos, queridos, olhar para a promessa. No lugar da promessa, eu vou vencer. No lugar da promessa, vai voltar a chover. No lugar da promessa, vai voltar a produzir. Deus não erra. Deus vai fazer acontecer na sua vida. Um jovem levita de Belém, de Judá, saiu da posição de governo e de intimidade. Lá ele poderia mudar toda a situação dele, amém? Ele poderia mudar toda a vida dele naquele lugar, porque no lugar da promessa Deus há bem. Deus vai se lembrar daquilo que ele falou, e ele vai voltar lá no lugar aonde ele falou e prometeu para abençoar. Eu e você precisamos ter calma e paciência e não sair do lugar. Uma geração que não conhece a Deus não sabe a sua posição em Deus. Esse é o perigo. Uma geração que não conhece a Deus não sabe a sua posição em Deus. Ele era um sacerdote, ele era um levita, mas por não conhecer a Deus, por falta de informação dos seus antepassados, ele se rendeu e foi morar na casa de Mica, aonde tinha construído deuses. Depois você lê com calma sobre este personagem, sobre Mica, e você vai ver aonde esse jovem foi se meter, aonde ele foi entrar, na casa de quem ele foi morar, simplesmente porque eles não tinham uma voz, eles faziam o que eles queriam. E eu quero trazer a sua memória, Efésios capítulo 4, verso 11, eu quero trazer a sua memória algo, para não ficar só
na antiga aliança. Mas eu quero trazer algo aqui na sua memória. Olha a preocupação de um sacerdote verdadeiro, que é Jesus. Olha o que ele fez. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestre. Versículo 12, ele diz assim, ó: com o fim de quê? Os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja. Não pode faltar conhecimento. Quando você faz o que você quer, você age como esse jovem imaturo. Tem chamado, tem unção e continua fazendo o que quer. Não tem a presença e nem a bênção. O Senhor levantou homens, preparou homens. O Senhor deixou pastores. O Senhor deixou mestres. O Senhor deixou líderes. O povo não obedece e se perde por opção própria, não por falta de conhecimento. Amém? Tudo isso vai acontecer para a edificação do corpo. Diga, nós somos um corpo de Cristo. Quem se perde nesse corpo, irmãos, é por opção própria. Como pode um crente hoje, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, porque esse jovem levita, eles não tinham. Esse jovem levita faz parte de uma geração, diga uma geração, que não tinha instrução, mas nós temos. Nós fazemos parte de uma geração que tem instrução. Nós fazemos parte de uma geração que tem instrução, que tem gente pregando, que tem gente falando, que tem profeta profetizando, que tem apóstolo lançando fundamentos, que tem pastor cuidando, que tem evangelista evangelizando, que tem mestre ensinando, amém? Então, se nós sairmos da posição ao qual Deus prometeu a nós, nós estamos saindo consciente. E quem sai consciente, tem que também ter a consciência, que se dá tudo errado, a culpa não é de Deus, a culpa não é da igreja, a culpa é sua, que não obedeceu os princípios e os mandamentos. Queridos, hoje para uma igreja sadia como a nossa, uma igreja bíblica que tem ministração da palavra, que tem pregação da palavra, que tem ensino da palavra, a pessoa só não cumpre o que Deus está pedindo por opção própria. Simples assim. Nós não estamos vivendo nesse tempo que não tem informação, que não tem instrução. A própria palavra está dizendo aqui, ó, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Olha para os céus assim e diz assim: meu irmão, não vou mandar você olhar para ele não, para não constranger, diga: meu irmão, você só vai se perder e deixar o seu posicionamento de abençoado se você não obedecer. Está pegando aí não? Porque você tem ensinamento, você conhece a Deus, você conhece a Jesus, você tem a promessa, você tem a bênção. Você só vai perder se você sair da terra do pão. Se você sair da terra do pão, você vai perder a promessa. Se você não tiver posicionamento, você vai perder a promessa. Em 1 Coríntios 12, 18, a Bíblia diz assim, ó. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 12, 18. De fato, Deus dispôs o quê? Cada um dos membros no corpo, segundo a vontade. Diga assim, ó. Eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus, e não a minha. Diga: eu faço parte do corpo para fazer o que Deus pede, o que Deus orienta. Os meus pés não podem sair do lugar da bênção. Os meus pés não podem ter vida própria. Eu não posso ter vida própria. Cristo é que vive em mim. Eu não vivo mais eu. Nós não fazemos o que queremos. Nós não andamos por onde queremos, nós não vamos para onde queremos, nós não fazemos o que queremos, a gente faz o que Deus quer, porque nós somos corpo de Cristo.